Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com Terezinha Albuquerque, cientista política, professora da UERN. Vamos falar sobre política nacional. A duplicação da BR-304 entra nos investimentos do PAC 3. O cenário político está no ar. Hoje é sexta-feira, gente. Sextou. Você fica aqui com a gente. Daqui a pouquinho você vai aí para o seu sextou, ou descansando em casa, ou então pelo meio do mundo, como diz o outro. Participe do nosso programa. Hoje a gente vai conversar sobre política nacional. Faz tempo que a gente não foca somente neste assunto. O que é que está acontecendo nacionalmente? Quais são as análises, opiniões aqui da professora Terezinha Albuquerque, professora da UERN, já esteve aqui com a gente outras vezes. Então você pode participar, manda sua opinião, manda sua pergunta ou traz aí qualquer outro assunto que você queira ver no nosso programa de hoje. Nós temos nosso WhatsApp, 8802-8979, o nosso Instagram, @cenário político TCM, e o Twitter, @cenapolitico-TCM. O Ítalo hoje está bem apressadinho, mas tá bom. Um alô para o pessoal do Master. Hoje a turma tá trocada aí no Master, né? Um beijo aí para todo mundo. Tem o Ítalo, tem o Arthur e Thaísa. Então tá certo, vamos nesse sextou aqui. Eu sei que hoje eles vão ficar até um pouquinho mais tarde, né, Vonúvio? Porque tem transmissão ao vivo da Festa do Bode. Daqui a pouquinho você acompanha diretamente aí da sua casa. Se você não quiser ir para o Parque de Exposições Armando Boal, você vai poder assistir aqui na TCM com a qualidade da transmissão TCM. Hoje tem mastruz com leite. Hoje a festa vai ser boa, viu, Vonúvio? Forrozinho das antigas. Boa noite, Vonúvio. Muito bom. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Lembrando que a transmissão da Festa do Bode começa daqui a pouco, 8h15 da noite, logo após aqui o nosso cenário político desta sexta-feira. Daqui a pouquinho também a gente fala sobre PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. 304 está no meio aí. Já os detalhes. Vamos aqui falar sobre mais de 100 mil mulheres que estarão reunidas em Brasília para a 7ª Marcha das Margaridas, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, próxima semana. O evento acontece a cada 4 anos e une mulheres do campo de toda a América Latina. Na próxima semana, em Brasília, acontece a Marcha das Margaridas. Trabalhadoras rurais estarão reunidas de todo o Brasil lá em Brasília. Para conversar um pouco mais sobre este tema, converso agora com a Analine Moraes, vice-presidente da FETARN. Analine, o que isso representa para vocês estarem representando o Rio Grande do Norte em um momento tão importante como é a Marcha das Margaridas? Representa muita luta, resistência, né, engajamento de todas as margaridas aqui do Rio Grande do Norte. E esse ano, né, com um lema muito importante, com o seguinte significado: pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Né? A gente vai a Brasília marchar para que a gente possa reconstruir o Brasil e mudar, né, todos os retrocessos que aconteceram nos últimos anos, principalmente voltado para nós mulheres do campo. Então, o principal objetivo é reconstruir o Brasil, né, e lutar pelo bem viver, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil. São trabalhadoras rurais de todo o Brasil que vão estar reunidas neste momento. Como será a participação de vocês aqui do Rio Grande do Norte neste momento? Não só do Brasil, mas de toda a América Latina, né? E aqui no Rio Grande do Norte nós já temos a confirmação de mais de 1.000 mulheres que estão indo de ônibus e temos também as representações que estão indo de avião. Não só mulheres trabalhadoras rurais, mas outras mulheres parceiras de diversas instituições, parlamentares, inclusive com a confirmação já da governadora Fátima, que ontem recebeu a caravana, né, a coordenação da marcha, que é composta por nós da FETARN, e já confirmou a sua participação. Então, assim, é com muita alegria que nós estaremos lá, como eu já disse, né, com a maior representação que o Rio Grande do Norte já teve na 7ª edição da marcha. Esse ano, inclusive, que completa 40 anos da morte de Margarida Maria Alves, que através da sua morte, que foi
criada, né, esse instrumento de luta que é a maior ação de massa de mulheres da América Latina, chamada Marcha das Margaridas. Ana Aline Moraes, muito obrigado pelas informações. Ela que é vice-presidente da FETARN, então tá aí essa comitiva, esse comboio aí de mulheres, a Marcha das Margaridas, que vai acontecer lá em Brasília. E claro, você vai acompanhar todos os detalhes do que está acontecendo lá aqui na TCM. Pedro Ítalo para o Jornalismo TCM. É isto, muito importante esta pauta, uma mobilização realmente grande, e esse ano parece que existe uma esperança a mais, né, Vonúvia? Muitas mulheres se mobilizando aí para participar da Marcha das Margaridas, que acontece a cada 4 anos, é diferente da Marcha Mundial das Mulheres, e vocês viram aí as pautas e a necessidade, sim, das mulheres, principalmente as mulheres ligadas ao campo, ao trabalho no campo, de lutarem por seus direitos, de lutarem pela regularização dos trabalhos das mulheres, que geralmente são invisibilizados, Vonúvia. E agora a gente segue nosso cenário político de hoje, começando nossa conversa com a professora Terezinha Albuquerque, que está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre política nacional. Ela é cientista política, é professora da UERN, já esteve aqui com a gente, e eu já começo com uma pergunta que a gente escuta muito debate em relação a isso, professora, porque a polarização no nosso país, né, faz com que qualquer ação do atual governo seja muito rechaçada pela oposição, que diz que são os esquerdopatas, que vão transformar o Brasil numa Venezuela. Lula, ali no dia da eleição, no seu discurso depois de eleito, disse: este não é um governo de esquerda. E a gente vê pela composição aí do seu ministério, por exemplo, e dos aliados. O governo Lula, nesse 8º mês, a gente pode dizer que é um governo de esquerda, professora? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvia. Boa noite ao que nos assistem. Existe uma tendência de tentar colocar os extremos como as grandes opções políticas, né? E na tentativa de certa forma, de induzir a sociedade para uma polarização de esquerda e de direita. O governo Lula, né, não só nesse terceiro mandato do governo Lula, no entanto, nas gestões anteriores, ele não se configura bem como um governo de esquerda na perspectiva de governos mais nos extremos, na perspectiva ideológica partidária, como, por exemplo, se configuraria o PSOL, o PSTU e outros demais partidos. O partido do PT, propriamente dito, ele é um partido mais de centro-esquerda, né, que ele trafega ali muito dialogando também com a agenda econômica liberal. Ou seja, é uma agenda que também foge um pouco dos preceitos da extrema esquerda, mas que dialoga, assim, com o cenário internacional, o cenário que atrai, né, investimentos e tem esse diálogo com a economia mais aberta, né, ao mercado, de certa forma, com menos intervenção do Estado. Não é à toa também que, porque se configura muito essa tentativa de colocar o governo Lula um governo à pauta de esquerda, porque ele é adepto das questões sociais. Então, naturalmente, você tenta puxar isso como se fosse uma agenda de esquerda, mas é uma agenda societária, podemos assim dizer, que se for caminhado com um país que pense numa perspectiva de um desenvolvimento social, isso também atrela um desenvolvimento econômico. Então, são agendas que acabam se convergindo. E esse fato de seguir também com o centro, ali no espectro político, visa também a governabilidade, talvez? Sim, qualquer governo, qualquer presidente, né, que assume, independente do partido, ele tem um grande desafio que é estabelecer a sua coalizão governista, né, a sua base de apoio no Congresso, até porque vivenciamos um sistema presidencialismo que necessita de acordos, né, com as casas, né, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, e o diálogo com os demais partidos, ele é um processo da própria democracia. Só que é um processo também que necessita de ajustes políticos, isso também tem custos, podemos assim dizer, em relação ao governo como um todo, né? Ou seja, ceder cargos na administração pública, alinhar um perfil mais ideológico para poder se enquadrar as prerrogativas de um Congresso Nacional. Professora, em relação a essa questão da governabilidade, de dialogar com diversos espectros ideológicos, como é que a senhora vê a participação, aliás,
o fato do presidente Lula ele não ter o controle. A senhora acha que nessa situação dele dialogar para manter a governabilidade, ele termina estando sem o controle estando nas mãos de Arthur Lira, por exemplo, em relação à Câmara Federal? Apesar de vivenciarmos as esferas dos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, o executivo no Brasil ele tem muito poder, ainda concentra muito um papel importante, obviamente, na perspectiva do que ele planejou para o governo. Obviamente que o diálogo com o Centrão, né, com a Câmara dos Deputados, é um diálogo que tem que ser travado continuamente. Então, isso faz parte do próprio processo democrático. Isso tem um custo político? Tem um custo político a partir do momento que você precisa de alinhamentos, né? E são alinhamentos que muitas vezes você precisa fazer reajustes ministeriais, como, né, vem se discutindo mais recentemente. Você precisa, de certa forma, desacelerar um pouco a perspectiva do que você planejou para os primeiros 6 meses de governo, porque acaba que ditando o ritmo é o próprio Congresso Nacional, não é à toa que a pauta aí dos ajustes fiscais está parado um pouco na Câmara dos Deputados, se tensionando um pouco o aspecto político. Então, acaba convergindo o aspecto político com outras demandas do governo. Porém, a gente não pode desconsiderar a importância do Congresso Nacional. Ele é a representação do povo, ele é a representação da sociedade em suas minorias, em seus aspectos ideológicos como um todo. Então, a gente não tem como achar que, por si só, o Congresso ele tem uma perspectiva negativa. Muito pelo contrário, eles são correlações de forças. E explicando rapidamente o que é o Centrão, o Centrão ele é como se fosse um agrupamento de deputados que não dialogam de uma maneira individualizada, mas eles somam-se forças para fazer mais valer os seus desejos, as suas escolhas, né? E, obviamente, as suas clivagens políticas partidárias eleitorais. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. De volta com o cenário político. Hoje é sexta-feira, minha gente. Oh, meu Deus, mesmo você que vai trabalhar amanhã já sabe que tem só meio expediente, né? De tarde vai descansar. Vai tomar aquela cervejinha, né, Vonúvio? Muito bom. Vai levar a família para passear. E aí o domingo, só relax, tá bom demais. E se você trabalha também no domingo, é o dinheirinho extra, né, Vonúvio? Tá bom. Fim de semana é bom de todo jeito. A gente está aqui no cenário político ao vivo com a professora Terezinha Albuquerque, que é cientista política, e nós estamos falando sobre política nacional. Manda aí sua opinião ou sua pergunta para a professora Terezinha. E aí, depois, a gente vai... você continua aqui que a gente transmite ao vivo a Festa do Bode aqui com a Qualidade TCM. Qual é o horário da transmissão, hein, Arthur? 8h15. Assim que termina o cenário político, você já se prepara aí, seus comes e bebes em casa para ficar curtindo forró no conforto aí da sua casa, se você não quiser ir diretamente lá no Parque de Exposições Armando Boá. Muito bom. Tem hoje e tem amanhã. Amanhã, a partir de 8 horas da noite, tem transmissão aqui também da TCM. Sabadão com festa lá no Parque de Exposições e também na sua casa aí com a transmissão da TCM. As obras prioritárias solicitadas pelo governo do RN para serem incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 3, foram todas atendidas pelo governo federal. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira no Rio de Janeiro, pelo presidente da República, Lula da Silva. A governadora Fátima Bezerra participou do lançamento e confirmou a inclusão dos pleitos do RN centrados em obras de segurança hídrica, estudos para a duplicação da BR-304, implantação da BR-104, ligando Macau à Paraíba, e Hospital da Região Metropolitana de Natal, Hospital de Traumas. Tivemos amplo sucesso em nossas reivindicações ao governo federal. Elegemos obras prioritárias de grande impacto para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Tenho certeza que com o apoio federal vamos transformar o Rio Grande do Norte e melhorar substancialmente as vidas das pessoas, foi o que afirmou a governadora Fátima Bezerra. O PAC 3 prevê investimento de 1,7 trilhão de reais, com recursos das estatais, financiamento dos bancos públicos e do setor privado por meio de concessões e parcerias público-privadas em todo o país. No Rio Grande do Norte, a previsão é de investimentos de 45 bilhões e 100 milhões de reais. E tem um detalhamento dessas obras, né, Carol?
Essas obras aí foram detalhadas em alguns veículos da imprensa e é interessante, Vonúvio, a gente ficar agora nessa expectativa a duplicação da BR-304. Acho que esse é um dos principais pleitos do Norte Rio-Grandense atualmente e muita expectativa por conta do alinhamento do governo Fátima Bezerra com o governo Lula e essa promessa de que pelo menos uma etapa deve sair do papel ao fim dos mandatos federal e estadual atuais. Então, existem alguns trechos aí, foram divulgados pela deputada também, Isolda Dantas, de que vai começar ali por um trecho de Açu, e também tem a questão ali na reta Tabajara. Então, vamos esperar para ver o que é de concreto que vai sair do papel. Primeiro que vai entrar no projeto, né? Vai entrar no papel, né, Vanu? Porque tem a elaboração do projeto também. Pois é, quando a gente viu ali a busca para inserir a 304 no orçamento, o governo já havia confirmado que estava dentro do projeto, estava já com o projeto orçado, enfim, com previsão de investimentos e tal. A deputada Isolda, ela publicou release, né, um texto da assessoria de imprensa, falando que a duplicação da BR-304 deve começar por Mossoró, finaliza ali a reta Tabajara por Mossoró, mas ela cita aqui o entroncamento da 016, que é ali no setor de Açu, né, a entrada de Açu, e também a RN 120, a RN que dá acesso a João Câmara. Então, estes entroncamentos, além do entroncamento da RN 120 com a BR 226, do outro lado, né, que segue para Natal, passa ali por Tangará, também deve ser ali ponto destes investimentos. Portanto, Carol, eu acredito que a gente deve continuar forçando, né, a classe política a falar sobre este assunto. Não pode esquecer, mesmo com esse direcionamento do PAC, porque essa duplicação precisa sair. Existe uma estimativa que essa obra possa durar 15 anos, então para que comece logo. Exatamente. Vamos ficar na esperança, né? Porque ia ser muito bom. Vamos voltar aqui nossa conversa com a professora Terezinha Albuquerque. Já tem pergunta de casa, então lembrando que você já pode mandar sua participação, viu, do programa de hoje. Professora, a gente vinha falando do Centrão no bloco anterior e a senhora explicou o que é o Centrão. Mas aí eu pergunto, a gente vê muito os aspectos ideológicos desses partidos ficando em último plano, em detrimento dos interesses pessoais destes políticos. E aí o Centrão é conhecido como aquele grupo que utiliza moeda de troca para conseguir o que quer ali e negociar na barganha com o presidente da República. É assim? Então, em partes, podemos dizer que sim, né? Na verdade, o Centrão, ele é um grupo, né, de políticos que, obviamente, estão ali trafegando por partidos muito mais voltados para centro-direita, né? Vale salientar. Ele é composto por uma soma de partidos. Essa denominação Centrão começou mais na gestão pleiteando Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Então, naquele momento, começou a se denominar o termo Centrão com maior vigor pela mídia. E são partidos, podemos assim dizer, muito mais pragmáticos do que programáticos, né? E isso, obviamente, vai afastando um pouco a perspectiva de um direcionamento ideológico e agindo mais nos alinhamentos, nos acordos, nas coalizões, onde eles conseguem obter maiores vantagens, né? Vantagens dentro do Congresso, vantagens nos acordos nos pleitos municipais, dialogando com as prefeituras, então ocupando cargos estratégicos dentro da administração pública, diretorias estatais importantes, ministérios importantes. Então, é um grupo que tem um peso, né? Soma-se em média de mais de 200 deputados, podemos se enquadrar no Centrão, e tem sim, né? Quando você tem uma soma desse número, ele faz sim uma pressão considerável, independente de quem esteja no governo, ou seja, atualmente o presidente Lula, as gestões anteriores como o governo Bolsonaro, entre outros, que já também vivenciaram isso. Quando se fala desse poder do Centrão, inclusive o ex-presidente Bolsonaro meio que não queria estar alinhado dos partidos que compõem o Centrão, depois ele precisou abrir mão dessa ideia pela governabilidade. E muito se fala, quando existe, né, essa abertura
sobre o regime do Brasil, o regime político, presidencialista para parlamentarista ou a mistura dos dois. Isso teria que passar por uma reforma política. Existe essa possibilidade disso acontecer no futuro, já que a coisa está ficando tão assim mais intensa com essas negociações que a gente observa? Se formos olharmos no processo sócio-histórico político do Brasil, né, a gente tem uma tendência muito personalista, da figura do líder personalista. Então, a figura de um presidente, ele tem um simbolismo muito grande culturalmente em nosso país. Dificilmente a gente trafegaria para um parlamentarismo, né, numa figura mais voltada para uma centralidade, para um Congresso Nacional. Eu acho, assim, é um grande desafio do próprio presidencialismo tentar juntar as duas casas, né, em uma coalizão em prol de um país. Mas o problema não é o Congresso. A gente tem que refletir que aquelas pessoas, aqueles atores políticos, eles foram eleitos. Então, a reflexão ela tem que partir da própria sociedade sobre a escolha dos seus governantes. Então, você escolhe alinhado ao quê? O que é que você espera do seu candidato? O que é que você espera do seu deputado? A gente tem um histórico de pessoas que nem lembram quem votaram, né? Nas eleições passadas. E isso, obviamente, dá espaço para que no Congresso atuem muito mais atores políticos preocupados com o fisiologismo, com os acordos, né, com a sua sobrevivência política em si, do que, obviamente, com o desenvolvimento social, econômico do país como um todo. Então, acredito que a gente também tem que assumir uma responsabilidade enquanto sociedade na escolha dos nossos governantes. Professora, tem como a gente avaliar ou tentar fazer um comparativo dessas políticas sociais do governo Bolsonaro e do governo Lula agora nesses primeiros meses? As políticas sociais, né, acho que os principais meses aí do governo Lula, a gente pode destacar com o retorno de alguns projetos, alguns programas que obteram sucesso em gestões anteriores, como Minha Casa Minha Vida, né, a consolidação do Bolsa Família, a busca de reconhecer os grupos minoritários, né, no âmbito da sociedade, resgatando alguns ministérios e criando outros novos, como os povos originários, né, da igualdade racial. Então, é um governo que tem uma preocupação, né, a um primeiro momento. A gente também tem pontos de críticas a respeito dos primeiros meses do governo Lula, mas resgata aspectos que são importantes que, se a gente pensa em um país em busca de um processo de justiça social, a gente tem que começar a pensar as nossas bases, né? E principalmente voltando para a minimização da questão da nossa desigualdade social, que aí é o nosso principal problema. Quando a gente compara com o governo Bolsonaro, a gente tem uma outra centralidade de agenda governamental, né? Não tão baseada nas políticas sociais, mas muito mais alicerçadas em uma perspectiva econômica, né, para o agronegócio, para outras agendas, do que uma agenda social. Então, a gente tem, obviamente, dois governos com pautas distintas, né, e formas de ação bem diferenciadas. A gente ainda tem tempo nesse bloco, professora. O bolsonarismo deve se tornar um movimento independente de Bolsonaro? A tendência é que sim, né? O bolsonarismo, ele é uma perspectiva de uma tendência de extrema-direita que acontece internacionalmente. Não só acontece no Brasil. Só que no entorno, tem que entender que, como você bem falou, Carol, acontece a par de Bolsonaro, né? Hoje, o que a gente sente, né, quando a gente analisa esses grupos mais extremistas, a perspectiva de encontrar uma liderança que é tão importante. Da mesma forma que as lideranças políticas a gente tem na nossa história, na nossa cultura, da mesma forma acontece para esses grupos. Precisa da figura como um todo, aquela figura centralizadora. A gente sabe que Bolsonaro, especificamente nesse momento, a sua centralização de atenção está voltado para a questão pessoal, né, envolvimento especificamente dos assessores, pessoas próximas envolvidas em atos ilícitos. E um outro grupo que poderíamos assim falar como importantes, né, que poderiam assumir essa postura de Bolsonaro como lideranças, que é o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, e possivelmente o Zema também, o governador de Minas Gerais. No entanto, com falas bem complicadas nos últimos meses, que obviamente fazem se questionar. Mas essas falas complicadas é interessante quando a gente analisa isso, porque Bolsonaro sempre teve falas complicadas, foi eleito pelas falas complicadas, polêmicas, e passou os 4 anos ali, falas que inclusive foram muito decisivas na eleição. Por um lado, ele foi eleito
dessa forma, por outro ali, por pouquinho, ele terminou sendo prejudicado pelas próprias declarações. Como é que a senhora vê isso? Então, Carol, depende muito para quem você fala, né? Para quem você gera expectativa. Quando olha a figura como o Tarcísio e como o Zema, você tentem atrelar figuras de uma direita mais técnica, uma direita mais programática e não uma direita mais extremista que não dialoguem. Lembrando, são 2 governadores que estão ali em gerenciamento de estados muito importantes no país. Então, tem uma expectativa de retorno econômico, retorno social sobre essas figuras. Então, eles não foram construídas e alicerçadas nesses discursos de falas complicadas como o Bolsonaro, que tem toda a sua trajetória, sim, construída em discursos, em falas que, no mínimo, questionáveis, né, sobre minorias, sobre a questão social, né, sobre a pandemia, enfim, que, de certa forma, todos nós já conhecemos. Vamos então fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a professora Terezinha Albuquerque, cientista política, que está aqui no estúdio com a gente e vai tirar suas dúvidas no próximo bloco. Continuando o nosso programa, estamos no último bloco. Participe através das nossas redes sociais. Você vê aí na tela, tem Twitter, tem o nosso Instagram, tem o WhatsApp, queridinho aí, 98802-8979. Temos 15 minutos de programa para você mandar sua opinião, mandar seu alô, sua denúncia, sua pergunta para a nossa entrevistada, a professora Terezinha Albuquerque, cientista política, que está aqui conversando com a gente sobre política nacional. Então, fique ligado aqui no Cenário Político. Vamos de informação. Neste dia 11 de agosto é celebrado o Dia do Advogado e a OAB Mossoró realizou uma ação no Hemocentro para convocar a categoria a colaborar com os estoques do Banco de Sangue. O Hemocentro começou a sexta-feira com um grande público que veio repor os estoques da unidade. Boa parte dele composto por advogados que participaram de uma ação organizada pela subseccional de Mossoró da OAB. Hoje, dia 11 de agosto, é o Dia do Advogado e a programação de incluir a doação de sangue nesta data já faz parte do calendário das comemorações da OAB Mossoró. A intenção é mesmo mobilizar a categoria para repor o estoque do Hemocentro. A ação solidária que já está concretizada no calendário da OAB. Toda semana da advocacia tem a doação de sangue. Então, isso é um amor ao próximo e a gente aproveita a oportunidade também para repor o estoque de sangue aqui no Hemocentro. A ação foi idealizada pela Comissão de Saúde da OAB. A gente convida todos os advogados e toda a população moçorense para que se faça presente e que realmente doe sangue, porque tem muita gente que precisa. Quantos advogados vocês têm essa expectativa que vão participar dessa ação hoje aqui? Olha, a gente tem a esperança que a maioria dos advogados que estejam inscritos, né, na região, em Mossoró, venham e realmente doem sangue. A expectativa é que seja, no mínimo, aí 30, 40, 50 advogados. É isso que a gente espera. O ano passado nós conseguimos 35 advogados, salvo engano, e a gente espera conseguir mais advogados durante o dia. Hoje, em comemoração ao Dia do Advogado, né, a Comissão de Saúde veio prestigiar um café da manhã e também fazer essa linda campanha de doação de sangue. Eu já sou doadora há muito tempo e hoje vim fazer mais uma doação e colaborar com a sociedade. Além da doação de sangue, os advogados colaboraram com o café da manhã para a categoria e doadores em geral. De acordo com a assistente social do Hemocentro, atualmente os estoques estão estáveis, mas há uma necessidade de manter o banco com um quantitativo adequado do sangue tipo O negativo. A sociedade, ela precisa ter esse papel social, né? De vir ajudar, de ter essa ciência, de se sentir parte, porque hoje tem muitas pessoas precisando de sangue. Amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser quem está nos vendo, né? E a gente tem que fazer essa nossa parte social e as instituições, elas têm nos ajudado muito, né? Hoje a OAB está aí, né? Os advogados no seu dia, a gente agradece muito. Todos os anos eles fazem essa campanha, eles vêm para cá, oferecem um café da manhã tanto para os advogados como para todos os doadores. E assim, é muito bem-vindo para a gente. Todas as colaborações, todos os apoios, né? As parcerias, e é muito importante. Pois é, que toda a sociedade
tome aí o exemplo e doe sangue. É muito importante para quando se há uma necessidade já existirem os estoques ali no Hemocentro. Parabéns à OAB pela iniciativa. Vamos voltar à nossa conversa com a professora Terezinha Albuquerque, que está aqui com a gente. Professora, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão do bolsonarismo e a gente vê desde a eleição que o Brasil está muito dividido, né? Não é unânime a preferência pelo o presidente Lula, né? Inclusive a gente, pós-eleições, nas avaliações a gente percebe isso também. É muito próximo ali a divisão. É muito próximo da metade as avaliações. E isso influencia de alguma forma o governo Lula e as políticas aplicadas? Bem, Carol, sem sombra de dúvida, né? Pensar que essa rapidez, o timing político, ele tem que acompanhar também um timing que acontece um pouco no âmbito da sociedade. E a sociedade, ela está, né? O governo Lula está passando por um teste, até porque pela divisão que existiu, pelo mais de 50 milhões de votos que Bolsonaro recebeu, essas pessoas elas estão ali avaliando a todo momento a gestão do atual presidente, né? Com falas complicadas, isso alimenta, né, toda a militância bolsonarista no sentido de fomentar novamente alguns discursos em redes sociais, né? A fala para alguns ditadores latino-americanos, então isso reforça também esses grupos. Porém, teve acertos, né, no sentido que começa rapidamente a pautar necessidades que são urgentes, né, no povo brasileiro, com projetos, enfim, políticas públicas que são, obviamente, cruciais para a gente pensar em um desenvolvimento econômico e social de uma forma mais igualitária. Desde as eleições de 2020, a gente tem observado uma mudança com relação aos partidos políticos, né, as barreiras, enfim. Agora, em 2022, a gente sentiu bem isso. Partidos que não atingiram cláusulas tiveram que se juntar com outros para manterem ali seus financiamentos. E existe uma tendência pela redução da quantidade de partidos. E a senhora estava falando sobre ideologia. Ideologia no país, política, tende a acabar com essa redução de partidos? A gente já tem uma dificuldade, Ivonovo, das pessoas se colocarem ideologicamente, né, politicamente, até porque podemos até pensar que é propositalmente pensado pelos partidos em não se alinhar muito a um perfil ideológico, porque ele busca o eleitor mediano, né? A gente fala na ciência política aquele eleitor que ele não está nos extremos, nem de direita nem de esquerda, mas ele está ali trafegando pelo meio do espectro ideológico. Então os partidos brasileiros, eles tendem a se colocar ali no meio, ou centro-direita ou centro-esquerda, para justamente captar esse eleitor que não quer se identificar com os extremos. Porém, a gente podemos refletir, problematizar sobre a dificuldade mesmo do eleitor se colocar como um entendedor da questão ideológica, do espectro político, enquanto cidadão político. Isso vai uma discussão muito mais além, né, dele entender a política de uma maneira mais geral. Defende-se, vota-se com a perspectiva ideológica, mas muitas vezes o discurso e a necessidade desse eleitor muitas vezes é por outro viés. Então essa confusão onde ele se coloca, isso reflete também na hora de votar, que consequentemente os partidos utilizam muito isso para estar trafegando ali pelo meio para não se colocar nos extremos. Então a educação política ela é fundamental para entender o que é esquerda, para entender o que é direita, né? Para entender se suas agendas, o que você quer enquanto país, o que você quer enquanto cidade, onde é que está, né? Qual o alinhamento político está mais dialogando com seus desejos e suas necessidades. Isso é uma educação política e a gente precisa sempre ressaltar isso, a perspectiva da cidadania. É algo que tem que ser reforçado sempre, né? O esclarecimento político ele vai se dar além do período eleitoral. É uma convocação que eu faço para os telespectadores de se inteirar dos aspectos mais gerais da política como um todo, né? Entender mais antes de reproduzir discursos, de reproduzir aí as redes sociais como sua principal fonte de informação. Então é muito complicado. Isso gera, obviamente, leituras complicadas, né? Professora, a gente trouxe aqui informações sobre o PAC 3, que vem aí, e o Rio Grande do Norte enquadrado aí com alguns bilhões de reais. Como é que a senhora vê essa nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento, a importância dele para o desenvolvimento do país? Como eu falei anteriormente, né, o time político ele tem que acompanhar um pouco o time social. Então, essa necessidade de nos primeiros meses do governo Lula estar colocando em pauta alguns projetos, resgatando
algumas propostas para tentar fazer com que os ânimos eles sejam avaliados de uma maneira mais positiva, né, perante o seu governo. Uma política pública desse porte, né, com tanto recurso envolvido, obviamente que é algo que chama-nos a atenção e fundamentais, principalmente para a nossa região, né, como bem colocado com vocês aí para os telespectadores no momento das falas, é pensar na possibilidade de desenvolvimento regional. A gente tem um desenvolvimento ainda muito concentrado no sul e sudeste. E quando a gente tem políticas de infraestrutura de grande porte, como a duplicação de uma rodovia, isso fomenta e possibilita olhar para regiões que são possíveis ilhas de prosperidade econômica. Trazendo uma fala de uma economista, Tânia Bacelar, que Mossoró está entre duas capitais, por exemplo, poderia ser muito melhor explorada economicamente em virtude da própria formação de universidades que a gente tem aqui concentrada em nossa localidade, né, pelo polo, pela importância que tem a capital do semiárido. Então, permitir, por exemplo, uma obra dessa natureza que isso possa atrair, por exemplo, maiores investimentos econômicos para a região. É de fundamental importância, escoamento de mercadoria, né, possibilidade de outras empresas virem se alocar aqui e ver o Nordeste como grandes possibilidades. E, por que não, o Rio Grande do Norte, né, que vem mitigando aí em um desenvolvimento econômico mais latente comparado com outras capitais nordestinas. Agora vamos abrir um parêntese aqui na nossa conversa para mostrar para você como está a Festa do Bode neste momento. Nós estamos direto lá do Parque de Exposições Armando Boá, onde está acontecendo o evento. Mais uma vez, essas imagens belíssimas da TCM, mostrando, dando o panorama para você de como está o evento. Para você que quer ir para lá, está vendo aí como é que está. E se você vai ficar em casa assistindo a transmissão da TCM logo depois do cenário político, já vê as imagens aí que você vai acompanhar pela sua tela. Daniele Silveira está ao vivo lá no Parque de Exposições, na Festa do Bode. Boa noite, Dani. Como é que está aí embaixo? Tem muita gente já no evento para acompanhar o Forró das Antigas hoje? Muito boa noite, Carol, Vonúvio, a todos os telespectadores que estão acompanhando o cenário político. Já tem muita gente aqui no Parque de Exposições Armando Boá, recorde de público já neste segundo dia. Hoje teremos abertura oficial, também mastruz com leite, outras atrações. Tem feira de artesanato acontecendo com intensa participação, exposição de plantas ornamentais, de animais, caprinos, ovinos, que chamam a atenção das famílias que estão vindo prestigiar esta Festa do Bode. Programação que segue até o próximo domingo. Atividades intensas, tem festival gastronômico, torneio leiteiro, inclusive na parte do julgamento muitas pessoas acompanham atentos a todos os requisitos e critérios que são avaliados esses animais. E a gente vai trazer também toda essa movimentação da economia desse setor da cadeia produtiva de caprinos e ovinos no Rio Grande do Norte. Afinal, criadores, agricultores rurais de diversos municípios do Rio Grande do Norte estão prestigiando a Festa do Bode, que é uma das maiores caprifeiras do Rio Grande do Norte, aquecendo a economia. Mais de 150 comerciantes habilitados para esta festa. A gente vai trazendo essas imagens porque nossa equipe está distribuída em diversos pontos. E você que está acompanhando o cenário político vai também acompanhar nossa transmissão ao vivo a partir das 8h15 da noite pelas nossas diversas plataformas da TCM. Já pode correr e vir para cá, viu, Carol? É isso mesmo, já fica direto, se prepara na sala de casa, organiza aí o tira-gosto para acompanhar o forró diretamente aqui na TCM. Muito obrigada, Dani, uma boa noite para você e a gente continua, corre aqui para aproveitar o restinho do tempo, mandar um alô pro João da UPA do BH, também o Luiz Aires está reclamando de falta de água lá no Aeroporto 2, várias ruas sem água, alô Caerne. Caerne, essa semana, deu trabalho para o moçoroense, viu, Vonúvio? Fica o registro aqui. E a gente tem a participação do Dantas Rocha, do Abolição 3, professora. Por que é tão difícil o diálogo entre o presidente e o Banco Central? Na gestão de Bolsonaro, né, se deu uma autonomia do Banco Central e sobre o controle, né, que esse banco, esse comitê, ele tem a respeito da taxa de juros. Então, a taxa de juros, falando de uma maneira simples para que vocês entendam, como se fosse ali
a ponta de abertura para um controle da inflação, permitir um desenvolvimento econômico, mas com controle inflacionário. Então, se a gente pensar numa flexibilização da taxa de juros de uma forma descontrolada, você corre o risco de ter um índice inflacionário também que possa comprometer a sociedade. Mas esse Banco Central ele tem que estar alinhado em alguns momentos também com a perspectiva de uma gestão governamental, respeitando sua autonomia, como foi posto, enfim, como foi escolhido a partir da gestão passada, né? Então, por isso, desse cabo de fosso aí, tentando diminuir, foi diminuído, né, nas últimas semanas um pouquinho a taxa de juros, mas é o termômetro, é se permitir que o país desenvolva-se economicamente. Então, diminuindo um pouquinho de uma forma controlada, isso permite um crescimento econômico do país, e é esse o desejo, consequentemente, do governo atual. Bento Carlos participa aqui com a gente, pergunta se o fato da governadora ser do mesmo partido do presidente haverá melhorias no nosso estado em política de desenvolvimento socioeconômicos? Pressuponhamos que sim, né? Ou seja, são alinhados politicamente, né? Fazem parte do mesmo partido, obviamente, e se espera que a força, né, que a governadora possa fazer frente às suas demandas ao governo federal seja de uma forma muito mais latente do que governos, obviamente, que sejam de uma base oposicionista. Porém, independente de qual seja o partido, independente de qual seja o seu alinhamento político, é um presidente de um país, né? É um presidente que tem que respeitar todas as demandas dos estados como um todo, dos seus mais de 5 mil municípios. Isso tem que ser pautado, verificando realmente as principais necessidades, onde está se fomentando maior perspectiva de um crescimento alinhado com a redução da desigualdade. Então, isso faz parte de um projeto maior, que é um projeto de governo, obviamente, mas que tem que pensar que esse alinhamento ele não pode ser acima, obviamente, de uma perspectiva de um país como um todo, né? Então, todos têm que ser respeitados. Isso é a democracia, né? É pensar todas as esferas, escolhas e ideologias. Professora Terezinha Albuquerque, muito obrigada pela presença no cenário político. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha contribuído para um bate-papo político. Espero outras oportunidades. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, boa noite. Ótimo final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência. Aproveite o seu final de semana e até segunda-feira.